Muita gente tem dificuldade de configurar e até posicionar a câmera no Blender, mas neste vídeo eu vou ensinar você como fazer isso de uma maneira bem simples e bem prática. E no final você vai estar pronto para nunca mais cometer esse erro, saca só. Eu estou com minha cena aberta aqui e eu vou dar um Shift A e adicionar uma câmera. Perceba que ela vai aqui para o centro da cena. Então eu vou mover ela um pouquinho para que você possa ver ela assim. E a primeira coisa que eu quero mostrar a você aqui é como você posicionar ela corretamente, certo? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de dividir a tela em dois. Eu vou pegar aqui o mouse, vou posicionar ele aqui na pontinha da tela. Quando aparecer essa cruzinha aqui no mouse, você vai clicar e arrastar e a tela vai dividir em dois. Então, esse lado aqui da nossa cena, deixa eu colocar aqui no modo de render. Esse lado aqui da cena é o lado que eu quero mostrar a câmera. E aqui é onde eu vou poder visualizar o ambiente por completo, certo? Então, vamos lá. Quando você adiciona qualquer objeto no Blender aqui, você vai poder ver as configurações dele aqui do lado. Então perceba que aqui já aparecem as configurações da nossa câmerazinha. E aqui nós temos algumas coisinhas que a gente pode configurar. A câmera no Blender ela é uma simulação de uma câmera real. Então se você perceber aqui, nós vamos ter o foco da lente, vamos ter aqui o Depth of Field, que nada mais é que a profundidade de campo de uma lente, certo? Se você já pegou uma câmera pessoalmente, você vai perceber que tem todas essas funções, inclusive no celular também já tem hoje em dia. E basicamente nós vamos configurar esses dois parâmetros aqui, certo? Por padrão ela vem com uma lente de 50mm aqui, certo? No modo perspectiva. Temos outras formas aqui de câmeras, temos a ortográfica, panorâmica, mas eu vou focar esse vídeo aqui na que a gente mais usa, que é a câmera de perspectiva, certo? Então, primeira coisa, como é que a gente vai poder ver a visualização da câmera aqui desse lado? Você vai apertar no teclado a tecla, o número 0 do teclado numérico. Quando você aperta, perceba que já vai travar aqui a visualização do lado da nossa câmera. Então, vamos começar a mexer em alguns parâmetros aqui e configurar ela corretamente, certo? Primeira coisa, eu posso dar um zoom aqui e a área que a câmera vai pegar é exatamente essa areazinha aqui que está com um quadradinho amarelo, um retângulo amarelo. Às vezes essa área aqui externa me atrapalha um pouco e eu gosto de deixar da seguinte maneira. Eu venho aqui na configuração da câmera com ela selecionada e venho aqui em Viewport Display e onde tem essa funçãozinha aqui, eu digito 1. E vai ficar tudo preto aqui ao redor. Se você diminuir, isso vai diminuir aqui a opacidade, você podendo ver a área externa da câmera. Mas para não lhe atrapalhar, é bom você deixar sempre no 1 aqui para você ver a visualização da câmera. Perceba que não está num ângulo muito legal aqui, porque a gente vai ter que movimentar ela e configurar de uma maneira, posicionar ela de uma maneira que fique uma posição bem agradável, uma posição que você deseja para a sua cena. Então, como é que vamos fazer isso? Temos algumas maneiras. Uma maneira que eu mais uso, por exemplo, você vai entrar aqui nessa setinha com a câmera selecionada sempre, vai vir aqui em View e vai marcar essa opção aqui, Camera to View. Quando você marca essa opção, se você der o zoom aqui, mover ou rotacionar, perceba que vai estar movimentando a sua câmera. Se você perceber aqui do lado, quando você faz isso, a câmera vai estar em movimento. E você pode configurar isso de uma maneira bem manual, assim, para que fique na posição que você vai querer fazer, certo? Pronto, essa aqui é a primeira forma da gente posicionar a câmera. Quando você está satisfeito, você volta para aqui e você desmarca essa opção. Você sempre vai ter que utilizar câmeras nas suas cenas que você for fazer algum tipo de render. Se você tentar renderizar sem uma câmera, o Blender não vai fazer esse render, ele vai solicitar que tenha uma câmera, certo? A outra maneira da gente posicionar aqui essa câmera é de uma maneira bem mais de navegação, como se você estivesse jogando um joguinho. Por exemplo, você jogar um Counter-Strike, você vai movimentar aqui no teclado, apertando a tecla W, S, A e D. Mas para isso você precisa ativar essa função. Como é que você vai fazer isso? Você apertar a tecla Shift. Deixa eu só colocar aqui as teclas de atalho para que você possa ir visualizando aqui embaixo, que eu vou estar utilizando. Você vai apertar a tecla Shift
e ponto e o apóstrofo do teclado, certo? Quando você aperta, perceba que você solta, perceba que você vai poder movimentar o mouse aqui e a câmera vai estar movimentando, certo? Aí você pode ir movimentando de acordo com como você está jogando. Por exemplo, a tecla W, se você apertar, você vai se aproximar mais, você vai poder andar para frente. A tecla S vai andar para trás. A tecla D você vai andar para o lado direito e a tecla A para o lado esquerdo, exatamente como são nos jogos. Então você pode ir girando o mouse para você possa girar sua visão. Perceba que aqui no centro da nossa visualização da câmera tem uma cruzinha. Essa cruzinha vai me guiar para onde você vai estar indo, certo? Então, se eu quiser ir para cá, apertando a tecla W e ele vai para frente. E você pode ir girando aqui e movimentando a câmera, assim como se você estivesse dentro da cena. Então vou deixar mais ou menos ela configurada aqui como estava da outra vez, que o meu intuito foi só mostrar essa configuração aqui, e quando você estiver satisfeito, você aperta a tecla Enter. E a câmera vai travar exatamente aqui na nossa cena, certo? E vamos começar a configurar, mexer aqui nesses parâmetros da câmera aqui do lado. Você já aprendeu a posicionar aqui agora, e agora você vai poder configurar de acordo também com o que você vai querer da sua cena. Então vamos clicar na nossa câmera, deixar ela selecionada, vamos aqui nas configurações e vamos mexer agora no foco da lente. Quando você diminui aqui, perceba que a lente ela vai ficar um pouco mais aberta, mais angular. E se você acabar dando um zoom aqui, deixa eu ligar aqui essa função e der um zoom, perceba que a imagem ela vai ficar um pouco distorcida, mas fica como se fosse uma cena meio que angular, assim, uma cena mais abrangente e distorcendo. Isso aqui acontece muitas vezes assim com uma foto mais artística ou até um vídeo, e isso aqui pode ser muito útil também. Consequentemente, se você aumentar aqui, vou botar aqui o 120, por exemplo, a câmera vai ficar um pouco mais fechada. Exatamente assim. Você pode pegar ela aqui um pouco mais de longe e perceba que a gente vai colocar um desfoque nesse fundo aqui. Perceba que quando você focar em algum canto vai desfocar muito aqui atrás, certo? Mas se você for olhar, a câmera vai estar bem distante aqui, só que com o foco da lente maior. É tanto que se você perceber aqui, como eu disse a você, ela segura, ela simula a câmera, uma câmera de verdade. Então perceba que a lente dela aqui é maior, porque a lente é um pouco mais, ela alcança um pouco mais de longe. Exatamente uma lente 120 aqui que a gente configurou, certo? Se você tiver um conhecimento de fotografia, por exemplo, isso vai ajudar bastante na configuração da sua cena aqui. Eu vou deixar ela aqui em 120 mesmo, porque eu quero mostrar a vocês o desfoque de lente agora. Como é que a gente vai desfocar? Eu quero que o nosso objeto seja focado, seja essa casinha. Então, o que eu gosto de fazer, você pode ou selecionar, setar o foco da sua lente na casinha em si, ou, deixa eu selecionar aqui a câmera, ou você pode adicionar um objeto nulo. Então, vou dar um Shift A, vim aqui em Empty, essa é a primeira opção, Plane Axis. Então, eu vou posicionar aqui o nosso foco onde você quer que aconteça esse foco. Vou focar ele, por exemplo, aqui, nessa pontinha da casa, nessa quina, certo? E vamos voltar para a propriedade da câmera. E aqui onde tem Depth of Field, a gente vai marcar essa função. Perceba que ele já desfocou aqui, mas está desfocando a cena toda, porque a gente não está avisando a câmera qual é o objeto que a gente vai querer focar. Então, eu vou entrar aqui nas propriedades do Depth of Field, e aqui onde tem foco on Object, a gente vai pegar nesse conta-gotas aqui e apontar ele justamente para o objeto nulo que a gente criou. Deixa eu baixar aqui para você ver. Foi aqui esse objeto que a gente criou de foco, então eu vou clicar, selecionar ele e perceba que ele focou exatamente aqui na nossa casinha. E se você... Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Se você perceber, ele acabou desfocando mais ali atrás. A gente pode aumentar um pouco mais ainda esse foco. Aqui, onde tem F-Stop.
A gente vai selecionar aqui e quanto mais você baixar esse número aqui, mais desfocado vai ficar a nossa cena lá atrás. Não sei se você consegue ver daí, perceber, mas você pode mexendo aqui, ó, perceba que ele deixou a casa mais focada e o background ali atrás mais desfocado. Muito bacana, né? Por padrão ele vem 2.8 aqui e você pode mexer de acordo com a sua cena, certo? Outra coisa que você pode fazer com a câmera aqui no Blender é justamente fazer com que ela siga um caminho específico. Por exemplo, como se fosse aqueles trilhos de filmagem, que a câmera fica passando assim, ou fica girando em torno de um objeto, como um drone, por exemplo. Isso é utilizado basicamente em animação, mas eu acho importante também mostrar como você configura isso aqui. Você vai adicionar primeiramente, dando Shift A, adicionar uma curva. Então, eu vou adicionar aqui um círculo, vou aumentar ele e vou posicionar ele exatamente aqui. Deixar ele assim bem grande. E agora eu vou pegar a nossa câmera, selecionar ela e vou adicionar aqui um constraint nela. Deixa eu só colocar aqui de volta a lente focal em 50. Porque para a gente poder visualizar isso aqui melhor, é importante que antes de você configurar isso que eu mostrei aqui, o foco da lente, o depth of field, nesse caso aqui, você configurar depois que você fizer esse processo de aplicar a câmera ali no caminho, certo? Nesse caso aqui específico. Então você vai selecionar a câmera, vir aqui nessa abinha de Constraints, abrir ela aqui e vai ter Follow Path. Quando você selecionar ele, aí já aparecer aqui o Target, que é onde você quer que a câmera ela fique presa, certo? Então vou selecionar aqui exatamente a nossa curva que a gente criou, que foi esse círculo. Perceba que a câmera ficou bem distante aqui, porque ela precisa estar exatamente no centro da cena. Então vamos dar um Shift S nela, se ela não estiver no centro da cena, certo? E botar ela aqui Select to Cursor. Então ela vai estar exatamente aqui. Você não consegue ver porque a casinha está em cima, né? Deixa eu ocultar essa casinha aqui. E vamos dar um Alt G, Alt R e Alt S para resetar todas as configurações que a gente fez na câmera. Quando você der esse comando aí, ele vai zerar tudo que você fez de rotação, de movimento e de escala nessa câmera, certo? Perceba que só em você ter feito isso, ela já veio aqui em cima da nossa curva, certo? Então deixa eu voltar aqui com a nossa casinha. E agora eu vou dar um rotacionado nela no eixo X, que é esse eixo aqui, RX, para que ela aponte exatamente para a nossa casinha. Pronto. Perceba que só em você ter feito isso, a câmera já está posicionada certinha aqui. E se você clicar aqui nesse offset e for exatamente movendo, a câmera vai movendo exatamente nesse círculo aqui, certo? Que a gente criou. Por que ela não está apontando sempre para a casinha? Porque a gente vai ter que adicionar apenas mais um constraint, que é justamente esse aqui. Com a câmera selecionada, vamos vir aqui em adicionar constraint e adicionar um track to. Agora vamos pegar o nosso... Você pode adicionar um objeto nulo aqui no centro da imagem, ou pode pegar aquele nulo que a gente criou para fazer o desfoque de lente. Eu vou usar ele mesmo aqui. Então vou pegar o track to e vou apontar ele exatamente para o foco aqui. Perceba que já mostrou uma linha azul, isso indica que a câmera está apontando exatamente para ele. E o que acontece agora? Se você movimentar aqui no offset, a câmera vai ficar movimentando, apontando apenas para o objeto nulo que a gente criou. Isso é bastante importante, assim, bastante útil para quem gosta de fazer esse tipo de animação, como se fosse simulando um drone aqui no Blender, certo? Você pode também fazer essa animação automática. Clica aqui em Animate Path. E quando você der o play aqui na barra de espaço, ele vai estar animando automaticamente. Se você gostou desse tutorial, já te peço, me segue aqui no canal, dá um like, ativa o sininho que eu estou trazendo conteúdo de Blender semanalmente aqui para você, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.